Olá pessoal, eu sou o Izzy José Leite, psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. E esse é o meu canal. Estamos aqui mais uma vez, tratar de assuntos sempre sob o enfoque das constelações familiares. Se você ainda não viu, no YouTube, nós temos vários outros vídeos, lives, sempre com enfoque em assuntos cotidianos, sob a luz das constelações familiares. Né? Você pode assisti-los, compartilhá-los, dar o seu like, fazer críticas, sugestões de tema. Né? Esse canal está aberto a sugestões para sempre melhorar cada vez mais. E o like é importante, porque o like permite com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Né? Então, se você puder, compartilhe, né? Leve até os seus amigos, para que a gente possa levar esse trabalho de maneira assim mais eficiente a mais pessoas, até para que as pessoas possam também contestar, né? A crítica, como eu falei para vocês, é muito interessante. O tema de hoje é o perdão. Também foi uma sugestão feita, né? Para que a gente fale sobre perdão. O que é o perdão, né? Bom, para que a gente fale sobre perdão, é preciso que a gente primeiro entenda o que a gente está querendo dizer quando a gente fala perdão. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque dentro das constelações familiares a gente não exclui nada, né? O que chegou, chegou, como chegou até aqui, e a gente honra. Então, aconteceu e aconteceu. A gente não faz nenhuma crítica, nenhum julgamento em relação a isso. Mas a gente, a partir daquilo que a gente toma conhecimento e a partir daquilo que nós conhecemos, a gente pode então mudar, né? Então, a palavra perdão, ela vem ainda até hoje carregada de um significado, de uma herança, de uma carga mesmo, vamos dizer assim, religiosa, de uma tradição religiosa, que de certa forma é um pouquinho distorcida, né? Então, quando a gente fala em perdão, tipo assim, você me perdoa, eu tenho que perdoar, e o que está sendo passado com essa mensagem é esqueça o que foi feito, né? Então, quando uma pessoa pede perdão a outra, ela está querendo dizer esqueça que eu errei, esqueça que eu cometi tal coisa, zere a minha conta, né? Até mesmo quando as pessoas se dirigem, no caso, ao Criador de Deus, Deus me perdoa, ou seja, apague todos os meus erros, apague tudo que eu fiz. Acontece que isso não é possível. Tudo que a gente faz fica registrado nos nossos arquivos, né? Não tem como você apagar. Até porque, como eu falei para vocês, dentro da constelação familiar, dentro da sistêmica, da constelação sistêmica, né? A exclusão, ela não é possível. Toda vez que a gente exclui alguma coisa, essa coisa volta. Volta com mais força. A experiência se repete, né? Então, qualquer coisa que a gente queira excluir, ela vem com mais força. E isso é para todas as coisas, quer seja uma pessoa, quer seja uma situação, quer seja mesmo um sentimento. Não, eu não posso ter raiva. Não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, toda vez que a gente quer excluir qualquer coisa, essa coisa volta com mais força para dentro da gente. Porque a experiência, né, nos diz que toda exclusão precisa ser olhada. Então, dentro das constelações sistêmicas, o que a gente faz? A gente inclui tudo. A gente olha para aquele sentimento de raiva, a gente olha para aquele sentimento de vingança, a gente olha para aquela dor, a gente olha para aquela exclusão. E olhando, a gente dá lugar para isso. Mas como que eu vou perdoar o meu pai? Meu pai me abandonou. Como que eu vou perdoar minha mãe? A minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. Como que eu vou perdoar meu chefe? Entendeu? Então, sempre nesse conceito de que o perdoar significa esquecer. E quando a gente coloca o perdoar como esquecer, a gente sintomaticamente está implicando em dizer que isso é uma coisa impossível. Não tem como a gente esquecer, não tem como a gente excluir. Então, olhando para o perdão, dentro do enfoque sistêmico, a gente diz:
Você fica com a sua responsabilidade e eu fico com a minha. A gente não faz julgamento, a gente não faz crítica. Então até a gente evita usar um pouquinho a palavra perdão e a gente substitui a palavra perdão pelo sinto muito. Eu sinto muito, né? Porque perde um pouco esse peso, essa carga mesmo da impossibilidade, né? Até porque, veja, colocando-se nos polos, né? Se eu tenho que perdoar alguma coisa, eu automaticamente estou me colocando numa posição superior àquela pessoa. Porque eu só posso perdoar se eu for superior a ela. Como é que é? Como é que seria possível eu perdoar se a minha posição é uma posição inferior? Né? Para que você perdoe dentro desse aspecto, né, de esquecimento, você tem que se colocar numa posição superior. Olhe como eu sou bonzinho, olhe como eu sou magnânimo, olha como eu sou onisciente. Eu te perdoo, eu esqueço tudo o que você fez. Né? Então, trata-se de uma missão impossível. E a gente vai falar mesmo que perdoar, perdoar, perdoar é só Deus, é só o Criador. E ainda assim, ele não tem necessidade de fazer isso. Por quê? Dentro do conceito de Deus, Deus sabe tudo o que acontece na nossa vida e, obviamente, ele sabe quais foram as motivações que a gente teve para fazer o que fez. Então, o perdão mesmo, ele só cabe àquela pessoa ou àquele ser que se sentiu ofendido. E Deus nunca vai se sentir ofendido com a gente, porque Ele conhece as nossas motivações. E é isso que é legal, quando a gente conhece as motivações, quando a gente conhece as justas razões para que uma pessoa tenha feito o que fez, a gente não precisa ficar ofendido. E, consequentemente, não há necessidade do esquecimento, do perdão. Mas dentro desse contexto, a gente pode falar: eu sinto muito. Eu não enxergava desse jeito. Hoje eu enxergo, tá? Mas eu fico com as minhas responsabilidades, porque eu também colaborei para o ato. E você fica com a sua. Você fica com a sua responsabilidade. Não me cabe julgá-lo, não me cabe condená-lo e não me cabe criticá-lo. Mas eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Então, nesse contexto, cada um arca com a responsabilidade pelos seus atos, dentro, logicamente, né, do volume, da quantidade de atos que foi feito. Né? Principalmente porque não me cabe julgar quem quer que seja. Eu não tenho condições, eu não tenho mínima possibilidade de fazer isso, né? Porque eu realmente não conheço. Né? E mesmo que eu conhecesse, não teria como fazê-lo. Então, dentro do enfoque sistêmico, o perdão ele não tem de maneira nenhuma esse caráter do esquecimento, de zerar a balança. Né? Porque é muito comum, e vocês veem bastante isso, por exemplo, num relacionamento, namorado com namorada, de repente o namorado pisou, né, na jaca, né, como o pessoal fala, ou mesmo, né, pisou fora da caixinha, e aí ele vem e fala: oh, me perdoa. Então, o que ele está querendo falar? Olha, esqueça o que eu fiz, tá? Esqueça o que eu fiz e me dê uma nova chance. Só que isso, não, como eu falei para vocês, isso não é possível. Até porque muitas pessoas usam a palavra perdão justamente para manipular. Olha que legal. Olha que legal vocês perceberem isso. Muitas pessoas usam a palavra perdão para manipular as pessoas. Então ela faz aquilo que ela quer fazer e de repente fala: me perdoa, esquece o que eu fiz. Porque aí ela pode continuar fazendo. Então, zerou, né? Zerou os caldeirão dos erros, zerou o caldeirão dos pecados e ela pode começar de novo, né? Então, perceba como que às vezes a gente também manipula esses resultados. Né? Então, você pisa no pé de alguém e fala: me desculpa, me desculpa, me desculpa. Né? E aí, realmente, pode ter acontecido que você não viu o pé da pessoa, pode ter acontecido como as coisas acontecem, mas aí, o que você faz? Você fica com a sua responsabilidade. Eu me comprometo agora, a partir de hoje, a olhar mais, para perceber o que está acontecendo. E eu sinto muito pela dor que eu te causei.
né? Se eu puder reparar de alguma forma, eu o farei. Mas não se trata de um esquecimento, não se trata de dizer que tal coisa nunca aconteceu. Então, dentro do enfoque sistêmico, o perdão não tem esse caráter de esquecimento. O perdão quer dizer que eu fico com aquilo que me cabe, com as minhas responsabilidades, e você fica com as suas. Eu, dentro das minhas possibilidades, vou fazer o possível para me melhorar, para me burilar. E você, quando puder, você resolva as suas questões. Dessa forma, olha que legal, você libera a outra pessoa. Não que você esqueça o que ela fez, você libera, tá? Você libera dessa prisão, porque toda vez que a gente fica condenando, toda vez que a gente fica procurando um culpado, a gente está atrelado a essa pessoa que a gente julga culpado. A gente fica realmente grudado, acorrentado, vinculado, né? Intrincado com essa pessoa que a gente julga ser o culpado pela nossa infelicidade. Então vamos observar isso, vamos observar com atento. Não, mas aquela pessoa mesmo me causou mal, foi ela que fez isso, foi ela que fez aquilo. Nós estamos, veja bem, eu não estou dizendo que não tenha acontecido, né, de repente uma infelicidade, uma situação. Não é isso que eu estou, né, pregando aqui. O que eu estou falando é para que a gente possa olhar para esses acontecimentos de um outro olhar, né, sem querer aprisionar ninguém, né, sem querer aprisionar ninguém. É muito comum, por exemplo, no relacionamento, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa fez isso, meu casamento acabou por conta dela, entendeu? A gente As pessoas costumam sempre colocar culpa no outro. Então o outro é culpado de tudo. Mas se a gente observar bem, um relacionamento sempre é conduzido por duas pessoas. São sempre dois atores, às vezes até mais, mas a gente vai falar do relacionamento comum aqui entre duas pessoas. Né? Então é um relacionamento construído com duas pessoas. As duas pessoas participam. Muitas vezes acontece que uma das pessoas entrega a sua felicidade na mão da outra, né? Entrega a responsabilidade da sua vida na mão da outra. Né? E aí, não tem jeito, se você entrega a sua felicidade, o outro é que vai ser responsável por isso. Né? Então, a sua felicidade é na mão do outro. Mas num relacionamento, né, homem e mulher, né, um par, a construção da felicidade é uma construção conjunta. Cada um tem deveres, responsabilidades e direitos. E é interessante que você olhe para isso. Então, quando eu coloco na outra pessoa, né, a minha felicidade, obviamente que qualquer coisa que ele fizer e que não seja do meu agrado, ele vai ser o culpado. Olha o peso da palavra. Ele vai ser o culpado pela minha infelicidade. E toda vez que a gente procura um culpado, nós estamos vinculados com aquela pessoa. Vinculados. A gente cria mesmo amarras fortíssimas. Né? E aí, o que a gente vai querer? Que aquela pessoa venha de joelhos me pedir perdão. Né? Não é assim? quando, eu, quando eu encontro um culpado, quando eu sei o culpado, então eu quero que aquela pessoa venha de cabeça baixa, de preferência de joelhos. Olha a posição superior aí, para vocês perceberem muito bem como é que é esse mecanismo. Então a gente quer, né, que aquela pessoa venha de joelhos, de cabeça baixa, falando baixinho. Por favor, me perdoe. E aí você, no alto da sua magnificência, da sua magnitude, como você é uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, aí você vai conceder o perdão para aquela pessoa. Né? Olha a criação fantástica que a gente faz. Mas eu vou dizer, isso não resolve. Isso não resolve. Tá?
Você pode até perdoar dentro desse contexto, mas isso não cura a sua ferida. E também não ajuda em nada o outro. Falar o perdão da boca para fora não adianta nada. Então a pessoa pode até vir. E algumas pessoas até vêm mesmo, de joelhos, de cabeça baixa, falando baixinho, pedindo perdão para você. E você, na sua magnitude, não, eu te perdoo. Mas na verdade o coração está lá, machucado, cicatrizado. Né? Dentro das constelações sistêmicas, então, esse perdão, no conceito de esquecimento, ele não tem funcionalidade nenhuma. Muito pelo contrário, ele só vai realmente atrelando, agarrando as pessoas. Então vamos esquecer um pouquinho, olha que legal, vamos esquecer um pouquinho esse conceito do esquecimento. E vamos tentar entender que nesse processo de se desculpar, né, e o processo justamente de tirar essa culpa do outro, a gente assume a nossa responsabilidade. De alguma forma eu colaborei com isso. Tem um amigo meu que ele falava assim, muito interessante, dinheiro de trouxa vai para o bolso do malandro. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que para que exista o malandro é preciso que exista o trouxa. Né? Ou como eu costumo falar, para que exista o chapeuzinho vermelho, é necessário que exista o lobo mau. Então, às vezes, a gente se coloca de maneira inconsciente em certas situações, tá? Para que aquela experiência nos auxilie a olhar melhor para aquilo. A dificuldade é que muitas vezes, né, o ego fala mais forte. Eu fui machucada, eu fui vilipendiada, eu fui maltratada, eu fui humilhado, entendeu? Né? E não percebe o quanto que a gente concorreu para aquilo. É lógico que eu estou falando de maneira geral, tá? Não leve isso também para casos específicos. Mas como que você vai falar? Quer dizer que é uma criança, então, ela quis que a experiência acontecesse? Nós estamos falando de maneira geral, cada caso é um caso específico. Nós só falamos em duas pessoas adultas, né, que uma olhando para a outra pode, dentro do seu contexto, avaliar que talvez ela tenha concorrido, tenha ajudado para isso. E que, portanto, olhando para isso, ela pode dizer: eu fico com o que é meu, eu assumo a minha responsabilidade, e você fica com o que é seu. Você assume a responsabilidade pelos seus atos. Eu não tenho condições de te julgar, por isso eu te libero. Eu vou resolver as minhas questões e você resolve a sua. A partir de hoje, né, esse vínculo, né, essa ligação, essa amarra não existe mais. Então a gente libera a pessoa. E o perdão é justamente isso, é a liberação. Perdão não é esquecimento. Perdão é liberação. Eu libero aquela pessoa. Né? Mas eu não finjo que a coisa não aconteceu. Mas eu olho para aquela coisa que aconteceu sem dor, sem sofrimento. Aconteceu e foi importante para a minha construção. Mas eu não quero mais isso. Então eu libero. Eu libero. Na maioria das vezes, a gente quer que o outro mude. Né? Porque você não pode fazer mais isso, né? Entendeu? A gente tem toda a nossa energia, todo o nosso esforço para mudar a outra pessoa. E eu já te digo, isso também é impossível, a gente não consegue mudar o outro. Muito dificilmente a gente consegue mudar a gente mesmo, né? Imagina mudar o outro. Então, observe, tá? Eu costumo falar sempre que as constelações familiares é um profundo processo de observação. Só através da observação, porque observar é preciso de consciência. Você só consegue observar estando consciente. Às vezes você vê uma coisa passando, mas você não está consciente daquilo que está acontecendo.
mas com a observação. A observação te permite estar consciente. Esse então foi o nosso bate-papo. Agradeço a todos vocês, né, que acompanharam até aqui. Deem um like, por favor, né, compartilhe esse vídeo, vejam mais vídeos no meu canal. E a gente volta a se falar. Vocês podem sugerir temas para que a gente também converse um pouquinho mais, escrever comentários, depoimentos, aquilo que você achar interessante. Mas nos ajude nessa divulgação, tá? Então a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.